E aí, pessoal, seja bem-vindo ao podcast do Hipnocare. O Hipnocare, para você que não conhece, é um programa psicoterapêutico que utiliza a hipnose como uma ferramenta nos cuidados com a saúde. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Ailton Júnior, sou médico, atuo na área de ginecologia e obstetrícia e sou hipnoterapeuta. E hoje eu resolvi trazer uma pessoa que eu admiro muito. Eu a conheci há pouquíssimo tempo, mas admirei de uma forma muito rápida por várias questões que eu não vou falar aqui, senão a gente passa muito tempo explicando sobre isso, que é meu querido professor da residência, me ensina muita coisa sobre ginecologia e obstetrícia e sobre psicoterapias também. Dr. Medina. Então, eu apresento para vocês Dr. Medina. Hoje ele vai estar falando aqui sobre um tema que é importantíssimo para você que quer entender mais um pouquinho de como funciona a psique e como isso influencia na sua saúde de uma maneira geral. Dr. Medina, a palavra é do Senhor. Muito obrigado por essa introdução calorosa, tá? Muito obrigado. Só não dou um abraço por causa da distância aqui. Muito bem, então vou me apresentar, né? Meu nome é João Medina, eu sou médico ginecologista obstetra, né? Sou preceptor, vou botar no meu currículo, né? Sou preceptor de Ailton. E eu, além de ginecologista obstetra, eu sou pós-graduado pelo Instituto Jungiano da Bahia em psicoterapia analítica, que também é chamada psicoterapia junguiana, né? Fiz vários cursos, né? Depois disso, né? Vinculado a essa área da psicologia. E meu último, há 2 anos, foi fazer hipnose clínica, por isso o nosso entrosamento, né? Que nós temos aqui um professor diante de mim. E a gente conversa muito sobre o tema, e é o que está motivando eu estar aqui hoje, né? Com muito prazer. O prazer é todo meu, viu? Fiquei muito satisfeito quando eu vi o senhor chegando ali. Eu disse, meu Deus, será que ele vem? Porque é muito importante ter o senhor aqui para mim. Foi, assim, um presente e tanto. Então, hoje o tema vai ser sobre arquétipos e hipnose como uma manifestação do inconsciente. E se existe algum link aí que a gente dá para fazer sobre essa manifestação dos arquétipos e sobre os fenômenos hipnóticos. E para a gente começar essa discussão, eu queria falar um pouquinho sobre a terapia junguiana. O que é que o senhor pode falar para a gente aí sobre isso? Então, eu vou me adeter mais ao global, né? Não a terapia propriamente dita, né? Mas a psicologia analítica, né? A psicologia que Jung criou, né? Então, Jung, ele foi discípulo de Freud, ele bebeu no berço na água, lá, na fonte da psicanálise, e depois ele conseguiu descobrir várias coisas, né? Uma outra modalidade de inconsciente diferente da inconsciente proposta por Freud, né? E também um inconsciente coletivo. E facilitou isso por quê? Porque Freud era neurologista e Jung psiquiatra. Então, aqueles devaneios e aquelas manifestações do paciente psicótico, né? Aqueles delírios, em tudo aquilo, para Jung, ele viu conteúdos que não pertenciam àquele indivíduo, né? E ele foi estudando e procurando e ver a repetição disso em outros pacientes e viu que tratava de um inconsciente que não pertencia só a ele. Tá? Ele começou a ver a mesma coisa em várias pessoas. Não exatamente a mesma, mas algo correlato, bastante próximo, né? Nos delírios dessas pessoas, né? nessas observações auditivas que eles sentiam também, enfim. Então, ele dividiu, né, ele classificou essa a sua psicologia analítica da seguinte forma. Vamos imaginar um iceberg. Então, a ponta do iceberg aparece... Tem como a edição botar um iceberg na tela? Valeu a pergunta. Valeu, produção. Pode comentar. Então, e esse iceberg, aquela ponta do iceberg que nós sabemos, nós conhecemos e que vemos, né? Embaixo dele tem uma rocha imensa lá embaixo. A menor parte é que está flutuando, aparecendo, né? Então, Jung disse, olha, ali é um inconsciente, é a consciência. A consciência é aquele que aparece, é aquele que nós vemos, aquele que se manifesta com facilidade para todo mundo, né? Então, e ele percebeu o seguinte, todos nós quando nascemos, né, nós somos apenas inconscientes, né? Então o bebê, ele não sabe reconhecer o que é ele, o que é o outro, não sabe reconhecer o que é a mãe, ele é tudo. Ele é o seio da mãe, ele é o rosto da mãe, ele é o pai, ele é a casa, é o luxo, ele é tudo. Ao longo do tempo ele vai percebendo, olhando para a própria mão, para o corpo, tocando nos genitais, né? Ele vai percebendo que tem uma diferença dele para o outro. Então começa a nascer a consciência. Ele vai tendo consciência de uma série de coisas.
Pouco tempo depois, nasce, aspas, o ego, que é o centro controlador da consciência. E esse centro controlador da consciência, o que ele controla? Ele deixa na consciência todo o conteúdo que interessa a ele. Tudo aquilo que é uma emoção ruim, algo que lhe faz mal, ou algo que não serve para nada naquela ótica daquele momento, manda para o tal arquivo, né, que seria o inconsciente pessoal, que é essa parte de baixo enorme do iceberg. Então né? a consciência ela surge depois que se delimita a diferença de mim para o meio que eu estou. Exatamente. E aí o ego ele surge então como uma forma de dizer, mas espera aí, eu já sei que eu sou, mas do que é que eu gosto? Meio que assim, né? Mais ou menos isso. Mas ele sabe do que é que gosta, mas ele... eu acho interessante, né? Eu vou lembrar, você falou isso, me lembrei de Gilberto Gil, uma vez quando ele foi candidato a vereador, né? Aí ele foi vereador aqui na Bahia, teve votos que daria para ele ser eleito como deputado federal, foi o vereador mais bem votado do Brasil na época. Pois bem, aí ele dando uma entrevista para um grupo de imprensa e um repórter perguntou, Gil, o povo brasileiro sabe votar? Ele respondeu naquela categoria maravilhosa dele, o povo sabe o que quer, mas quer também o que não sabe. Então, o ego sabe o que quer. Só que ele quer também o que não sabe. E o que ele não sabe está onde? Está no seu inconsciente. Está lá embaixo. Excelente. Então, o que é que está lá no inconsciente? Tudo aquilo que, como dizia o Freud, né? Tudo aquilo que foi consciente um dia e que foi relegado lá para baixo. Só que tem uma série de outras coisas que já nasceram. Então, nós não nascemos uma tábua rasa. Porque lá dentro do útero trocamos emoções, né? Os bebês trocam emoções e comunicações com o pai, com a mãe, com alguém que bota a mão na barriguinha, aí ele na hora e tudo se mexe. Genética, né? Que aí já vem na questão do inconsciente coletivo, né? Que é essa herança genética, né? Mas vamos nos deter aqui no inconsciente pessoal, né? Então tudo aquilo... Consciência, ego, que veio para organizar. E aí temos o inconsciente pessoal com todo esse conteúdo. E lá nesse inconsciente pessoal tem também estruturas energéticas, né? Capazes de fazer determinadas coisas bem chatas para a vida da pessoa, né? Que o Jung chamou de complexos, né? Então, esses complexos, quando são ativados, levam aos atos falhos, atos impensados, decisões as piores possíveis, né? Então, eu gosto de dar um exemplo de um professor em que ele dava aula numa escola bacana no interior, de classe média alta, e a escola era altamente organizada e a coordenadora pedagógica que organizava tudo isso chamava-se Graça. E no dia da festa de final de ano, um professor maravilhoso e tararará, também muito querido por todo mundo, foi fazer os agradecimentos, e quero dar meu agradecimento especial aqui para Dona Grossa. Não, Dona Graça e tal. Então, imagine a tragédia que aconteceu, né? Palavra lançada e a pedra lançada, algum estrago aqui acontece, né? Pois bem, então, ele não saiu de casa querendo chamar a mulher de grossa. E nem se expor dessa forma perante a toda a comunidade, pais e alunos e tudo mais, né? Então, quem fez isso? Aquele conteúdo reprimido que estava lá, imagino... São as gafes, né? Não as gafes, talvez, um pensamento, talvez, né? Eu não conheço nem a pessoa, um amigo meu que me contou isso. Pensamentos recorrentes, para ter um lugar bem organizado, não precisa ter uma tirana organizando isso, né? Sim. Pode ser de outra maneira, de uma maneira mais leve, etc. Imagine a quantidade de angústias, que né? Ele estava e a coletividade de professores de lá, né? Então, esses arquétipos, esses complexos, né? Jung deu o nome de complexo e o povo, você é um complexado, né? Se o povo eu também sou e todos somos, né? Então não é o outro, nós todos somos tomados por isso, né? E essas estruturas energéticas, elas se unem com outras afins para formar como se fosse essa bomba que atinge a consciência, só que a base do míssil, né? Aspas do míssil, é um arquétipo ou uma coleção de arquétipos que sai do inconsciente. O pavio. Aí quando explode... Que já está aceso lá embaixo, no inconsciente
coletivo. Com esses arquétipos, invade e empurra isso. Está engatilhado. Já. Vai para a consciência e não tem ego que resolva. Entendi. Toma conta. Quando o senhor fala energéticos, assim, o que é que o senhor quer dizer com isso? Nós temos uma energia psíquica, né? Uma energia que não dá para medir em voltímetros nenhum, né? Uhum. Então, nós temos uma energia e existe dentro da nossa cabeça, da nossa mente, né? Uma dança de energias, né? Então, muitas vezes, essas energias ficam concentradas em algo. A maioria das vezes algo negativo, mas pode ser em coisa boa também, mas a maioria das vezes é algo negativo. Sim. E que vai, aspas, minando, deixando a pessoa triste, deixando a pessoa cabisbaixa, deixando a pessoa pouco produtiva no trabalho, precisando de ir para psiquiatra, tomar psiquiatra, e por aí vai. Sim. E aí, em um dado momento, essa pessoa, aspas, pira. Mas não é doente mental para dizer que está pirando, né? É ter esta manifestação, né? Inadequada, totalmente inadequada e totalmente descabida, que poderia muito bem sentar e resolver as coisas, né? Só que essa pessoa, naquela imaturidade que ela está naquele momento, que não trabalhou ainda essas coisas, né? Talvez até heranças familiares das mais... Na nossa família, todo mundo tem que ser advogado ou médico. Você quer ser assistente social, e aí não vai porque a família não deixa. Imagine como é que é a vida dessa pessoa, né? Enfim, difícil. Então, e o que são arquétipos? São estruturas desse mar que banha todos os icebergs. Mas então, antes que o senhor chegue lá nos arquétipos que estaria abaixo do... Isso, nesse mar que está banhando os icebergs. Os traumas que a pessoa vivencia, eles estão guardados aonde? No inconsciente pessoal. No inconsciente pessoal. Eu vivi alguma coisa, né? E, por exemplo, o cara chega... Sofreu um acidente, uma briga na rua e tal, tomou uma bocada de porrada e tal, ficou 1 ano em coma. O cara não vai sair do coma, né? História trágica, viu? Entendeu? Já botei logo para arrebentar. Então, ele não vai sair incólume disso, né? Vai ter alguma coisa, né? Sim. Vamos botar uma coisa que tem muito a ver com a hipnose, né? Alguém que tem medo de gato, né? Sim. Então, o gato não é um bichinho maravilhoso, né? Eu gosto de gato, mas eu sei que o gato às vezes olha para a pessoa do nada, né? Às vezes e quer zunhar e tudo mais, né? Enfim, então eu mesmo atendi uma paciente em que ela tinha trauma de gato. Quando a gente foi na regressão, nessa regressão daí, um primo dela, sabendo que ela, a primeira vez que foi tomar um cuidado, pegar num gato, o gato deu aquela mordida que não feriu, aquela menção, né? Quem cria gato, acontece isso, né? Aí ele fez isso nela, ele não queria ferir, tanto que não feriu, mas ela tomou um susto retado, gritou, que ela não esperava isso. Ela esperava um carinhozinho no gato, etc, etc. Pouco tempo depois, um primo, sempre tem um primo na história, né? Um primo pegou o mesmo gato e jogou nela em outro dia, né? E aí o gato fez aquelas outras. Se estabeleceu um trauma. E aí se estabeleceu um trauma em que ela só guardou desse trauma o quê? A fobia gato, que ela não sabia da origem. Na regressão, descobriu. A gente descobriu. Entendeu? Então, no inconsciente individual, tá todas as experiências que o indivíduo... positivas e negativas. Positivas e negativas. E a partir daí... Só que os complexos, os arquétipos, que deveriam estar morando lá no mar, que banha todos esses icebergs, né? Um iceberg é o meu, o outro é dele, outro de você que está assistindo e por diante. Entendeu? Então, um mar que banha todos esses icebergs. Esse mar é o inconsciente coletivo. O nome está dizendo coletivo porque que banha todos os icebergs, né? E muitas vezes há uma permeabilidade desse conteúdo e muitas vezes o arquétipo está lá, onde não devia estar, banhando de alguma forma o inconsciente pessoal da pessoa, fomentando esses complexos. É como se ele estivesse tentando aliciar o que a pessoa vivenciou. Peraí, deixa eu ver o que é que se comunica com E qual é o objetivo disso tudo? Fazer com que a pessoa, com que a psique daquele indivíduo, ou seja, o ego, que é o gerente, né? Esse gerente veja qual o sentido da vida. Perceber para que eu faço o que eu faço. Responder o porquê eu faço o que eu faço é algo fácil, né? É algo fácil. Agora, para que estou fazendo o que eu faço? Entra na subjetividade. Sim. E não é fácil o ego entrar na subjetividade.
ao longo do tempo, do amadurecimento, da vida, do tipo de vida que essa pessoa leva e tudo mais, fica mais fácil. Quando o ego ele não quer ouvir nada, o que o inconsciente manda para ele, não tem problema não para a estrutura psíquica. Vou botar ele doente, vou botar ele com fibromialgia, vou botar ele com cefaleia crônica, com enxaqueca, para que ele fique doente e o ego se rebaixe e o inconsciente possa atuar. Entendeu? Entendi. E o centro controlador de toda a psique é um arquétipo, que é o principal arquétipo, que é o centro da organização, que é o self. E são vários arquétipos, né? Nós temos o arquétipo do pai, né? O arquétipo do grande pai, da grande mãe, né? Na grande mãe todo mundo já está pensando em Nossa Senhora, não está não? O Sim. indivíduo que mora aqui na Bahia, né? Ou no Brasil, né? Ele pode não ser católico, mas ele imediatamente já essa lembra, imagem, né? Imagem da grande mãe personificada na Virgem Maria e também é personificada na mãe dele, na própria mãe, né? E muitos conflitos do indivíduo, né, com a própria mãe é porque a mãe, depois de algum tempo, ele percebe que não é aquela mãe do script, né, original, né, da minha grande mãe, a Virgem Maria, né? Olha o nome, Virgem Maria, né? Então, pensar que o pai está transando com a mãe dele, o próprio pai dele. Peraí, calma. Não, nem transa. Entendeu? Então é isso. Então há essas projeções desse inconsciente, né? Nós projetamos isso em todos os lugares onde nós estamos. Então esses arquétipos, ele é como se fossem uma simbologia de personalidades, de personagens, de mitos, alguma coisa assim do tipo. Todos os mitos, se a gente for ler, se você que está me ouvindo, né, for se debruçar em ler os mitos, né, mitos nórdicos, gregos e por aí vai, né, mitologia urubá e tudo mais, vocês vão ver que se parecem muito, os personagens se parecem muito, né? Eu, como fiz um curso de mitologia comparada, a professora disse, são histórias que sempre existiram, contados por pessoas que nunca existiram, entendeu? Então a mitologia a gente podia resumir por isso. Entendeu? E elas estão o tempo todo querendo sair, como se elas estivessem numa prisão, mas elas querem sair de lá. Elas ficam observando no inconsciente pessoal o que é que pode se comunicar com ela para que ela surja. Seria assim. Para que invada o consciente. E o ego... Na realidade, o objetivo não é conversar com o inconsciente pessoal. O objetivo primário é conversar com o ego. Formar um verdadeiro eixo ego-self, ou seja, consciência com o centro regulador de toda a consciência, de toda a psique, inclusive da consciência, inclusive do ego. Que seria o self. Então, o que é que seria o self, assim, ter explicado melhor? O self é um arquétipo, né? Esse nome arquétipo veio de Platão, né? Da tonalidade original, né? Do princípio de tudo, né? Que coordena tudo, né? Então, e aí Jung pegou esse nome, né, lá de Platão e trouxe para cá. Seria esse centro organizador. Tá? Então, quando alguém sonha com um mago, com um professor, né, com a igreja, pode ser o centro espírita, né, o terreiro de candomblé, então, aquilo que tem uma imagem, né, que através dessa vivência vai promover transformações na pessoa, né? Um professor promove, quer que ele queira ou não, ele está promovendo, né, transformações nas pessoas, né? Então, isso daí a gente poderia dizer que o self ele pode ser representado em sonhos através disso. E os sonhos são uma grande maneira de comunicar do inconsciente com a consciência, só que ele vem cifrado, né? Vem cifrado. Ele vem cifrado, ele vem símbolos. Né? E qual seria a intenção do self? Organizar isso. Trazer uma mensagem à consciência num sonho. Para que o ego se prepare para uma vida com significado. Então, qual é o significado da vida? Ter muito dinheiro? Qual é o significado da vida? Ter 14 carros importados? Isso o mais é completamente subjetivo. 2 milhões? Isso, né? É completamente subjetivo. Completamente subjetivo. O cara pode ter isso tudo, tá? E ser um cara bem integrado com tudo. Tudo bem.
Só que, se a gente for ver uma boa parte dessas pessoas, inclusive aqui no Brasil, a vergonha, né? Do trabalho de escravo contemporâneo, né? Sim. Em que as pessoas estão ganhando muito dinheiro, desfilando com carro importado, cobertores, etc, etc. E tem gente escravizadas que não querem pagar o básico, né? O salário mínimo e também todos os encargos sociais, INSS e tudo mais, né? Então as pessoas não têm direito à aposentadoria e por aí vai. Para quê? Para ele ganhar mais. O objetivo é esse. Dá um sentido à vida. Dá um sentido à própria vida. Mas isso é muito interessante. Muito Eu interessante. também acho. Então, quando essa comunicação ela não se estabelece, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal e ego, é como se o ego estivesse dizendo, a pessoa tá com a vida lá fodida, tem um arquétipo querendo sair pra pessoa, não, faça alguma coisa diferente da sua vida, sai desse emprego, ao ego, não quero. Não quero não, porque aqui eu tô vendo que eu tô me dando bem. Só que as E aí, a partir daí que surge a doença, quando o ego não aceita essa orientação que vem, como se fosse assim, mais ou menos isso. Começa com o dormir mal. Dormir mal. Beber mais. Entendi. Começa com comportamentos disfuncionais. Perdendo emprego. Entendi. Não sendo aceito em outro, por conta do temperamento muitas vezes agressivo. Entendi. Entendeu? Uhum. Enfim, a vida vai ficando ruim. Pode até o dinheiro estar entrando bem, mas a pessoa não está mais suportando fazer o que faz. Entendeu? Porque ela perdeu essa comunicação. Ela perdeu o sentido. O sentido, porque não está mais escutando o self, digamos assim. Exatamente. Tem um exemplo que foi dado em aula na época que eu fui aluno do curso de pós-graduação, em que um estudante de administração de empresas foi fazer um estágio no banco, um banco privado, né? Isso só acontece em banco privado. O outro banco bota alguém lá que não sabe o que é uma conta corrente, é o gerente de conta. Gerente de conta e sobrinho de alguém, mandando a porra. Então, aí no banco privado, ele quando foi lá ser estagiário, né, ainda no curso de administração, ele diz assim, eu vou ser presidente desse banco. Ele era apaixonado por esse banco. Tinha que ser aquele. O professor não me contou. Eu quase que extraio, né? Uhum. Que banco é esse? Que banco é esse? Ficar numa conta estabeleceu uma tortura aí para ele largar. Aí, então, eu quero ser presidente desse banco. E ele foi galgando todas as etapas. Ele, depois de estagiário, foi trabalhar lá e foi subindo as etapas todas, diretor, Paraná, depois superintendente, eleito pelo Conselho dos Acionistas, que é assim que a coisa acontece, né? Aí o presidente do banco, ele é estabelecido através do Conselho de Acionistas que escolhe aquele cara. Aí tem uma cerimônia de posse. Ele foi lá para a cerimônia de posse, fez o discurso dele, depois ele saiu, foi para o banheiro e começou a chorar copiosamente. De felicidade? De tristeza. Rapaz, que contrassenso. Porque a vida dele era uma bagunça, a família toda desestruturada, e ele achando que depois que ele saísse da cerimônia de posse, o Eldorado chegou e aí ele ia consertar tudo que não conseguiu consertar. Sim. Ao longo da trajetória. E esse foi o motivo dele ir fazer terapia com o meu professor. Ele passou muito tempo não escutando o self. Exatamente, ele só escutava... Isso é muito comum. O porquê eu tenho que fazer tal coisa. Isso é muito comum e é um dos motivos da criação do Hipnocare. Tem muita gente vivendo aquém do que deveria, por ter perdido nessa teoria a comunicação com o self. Isso. E daí surgem tantas doenças. A gente tá vendo hoje que o número de doenças só aumenta, porque a grande maioria das pessoas estão presas em coisas que... Por exemplo, celular, em coisas que não a fazem, sei lá, achar um propósito de vida, digamos assim. Elas estão cada vez mais distantes disso. E essa falta da comunicação entre essas estruturas, essas partes da psique da pessoa, faz com que ela se desconecte. Hoje a gente já sabe que o cérebro manda em tudo, né? Na ciência já comprova. E quando tem essa desregulação, acho que daí que surgem todas as doenças. E esse foi um dos propósitos, né? A gente tratar... a pessoa como um todo, entendendo que o início pode ter começado lá na forma que ela estava entendendo a vida e tudo à sua volta. Isso, inclusive a medicina integrativa, né, que você está, né,
Você não é o pioneiro, mas está entre os pioneiros, né? Que é um conceito que está crescendo a cada vez mais e você está levando adiante isso, né? A gente estava falando sobre como a nossa mente e a forma que ela está organizada Esqueci de muda falar a nossa uma coisa saúde. mega importante. Sobre o quê? Quando a pessoa estabelece, a pessoa não, quando a comunicação do ego com o self é estabelecida, a pessoa tem uma sensação de contato com divindade. É por isso que muita gente, principalmente os psicanalistas, falam sobre Jung, diz que ele, né, exagerou, que ele é um místico, ele não é um psicólogo, não é um médico, psicoterapeuta, ele é um místico, né? Mas não é um contato com aquele Deus, é o contato com o divino, com o contato do sagrado. E isso faz com que ele mude, isso dá uma comunicação muito forte, né? Ser o que acontece com pessoas que procuram a igreja, por exemplo? O cara pode não ter religião, o cara pode ser ateu, ele vai ter essa comunicação, que é a comunicação com a Imago Dei, mesmo que ele não... Então, Mas como é que uma pessoa ateia conseguiria isso? Então, vou lhe dizer. Eu tenho 62 anos, vivi na época da ditadura, né? E meus colegas revolucionários, entendeu? Meus colegas revolucionários adoravam Che Guevara. Eu sabia parte da história do Che Guevara e eu não gostava do Che Guevara, né? E eu vi alguns que tinham um pôster, era proibido isso, mas tinham em casa o pôster do Che Guevara no quarto. Era proibido na época, né? Era proibido. Né? Tava lá no quarto dele, ele olhando direto pro Che Guevara. Toda aquela simbologia de olhar pro pôster, aquele pôster tradicional da Boeing e tal, do Che Guevara. Que é o contexto. Tudo aquilo, aquela troca, é exatamente igual, enquanto troca, se fosse uma imagem de Nossa Senhora, se fosse uma imagem de Jesus, ou de algum santo, ou de alguma outra divindade, Shiva, Shira, e por aí vai. Seria autoridade. Uma autoridade divina. Mas é autoridade. Uma autoridade, entendeu? Mas, então, estabeleceria esse contato com o sagrado, olhando para Che Guevara, mesmo que ele não acredite em Deus. E Jung não dizia que Deus existe. Agora ele dizia o seguinte, que a Imago Dei é presente em todos nós. O que significa Imago Dei? A imagem de Deus. A nossa psique ela é imagética. Entendeu? Uhum. Então, nossos pensamentos são imagens ou não são? São. Não é um texto que está ali, eu estou lendo. Entendeu? É uma simbologia. Né? Então, essa simbologia, dentro das simbologias, a simbologia com o sagrado, né? O cara pode ser até ateu. Entra numa igreja, está falando nesse tom de voz que eu estou falando aqui, vamos supor que a gente está conversando, na hora que entra na igreja, o cara diminui o volume. Que é um contexto. Está no contexto. É daí que eu parto do princípio da hipnose a gente defende hoje, Exatamente. que os contextos são que definem se a pessoa vai ou não entrar em transe, qual o propósito desse transe no final. Exatamente. Sim, continue, desculpe ter interrompido. Não, é isso, eu só queria dar esse gancho aí, que eu esqueci de falar. Entendi. Então, vamos lá. Tem o consciente, que é a ponta do iceberg, tem o ego, que é ali a transição, que o ego tá só querendo se dar bem, e logo abaixo tem o inconsciente pessoal, que é onde a pessoa guardou todas as experiências que conseguiu ao longo da vida, que seria na hipnose o subconsciente. Exatamente. Né? Seria onde todas as experiências, os traumas... Na hipnose junta as duas coisas. O subconsciente da hipnose é o inconsciente pessoal e o coletivo junto. Porque é o inconsciente, ele não determina o inconsciente. Não é como se fosse o inconsciente de Freud. Né? Esse link veio da psicanálise, que a hipnose utiliza, veio da psicanálise. Interessante, né? Freud, ele não acreditava, né? Quando Jung falou do inconsciente, da descoberta dele do inconsciente coletivo, ele não acreditava em nada disso, eles romperam por conta disso, né? Entretanto, o principal texto dele, que todo mundo conhece, é o Complexo de Édipo. Não é nem que pegou esse Édipo. Como é o Complexo de Édipo? Bora aproveitar e falar pro pessoal. O Complexo de Édipo é aquele complexo em que o garoto tem para com a sua mãe, entendeu? Então, ele tem um erotismo não sexualizado, né, mas é um erotismo com a sua mãe. E em determinados momentos, o pai atrapalha essa relação
do filho para com a mãe. Então, aí, no complexo de Édipo, né? Então, o Édipo era o garoto, né? A Jocasta era a mãe, entendeu? E só que o pai dele já sabia, através de um oráculo, né? Uhum. Que ele seria morto por um filho, né? Aí ele eliminou os filhos todos, matou e tudo mais, tal. Só que a mãe, sabendo disso, né? Quando ela teve Édipo, mandou para alguém criar e tal, e perdeu o contato, né? Muito bem. Só que ele, ao longo do tempo, ele cresceu, conheceu Jocasta, se apaixonou por ela, e por um acidente, ele acabou matando o pai. Entendeu? Poxa. Então, depois é que ele se revelou, e ele próprio, quando soube que ele tinha matado o pai, ele cegou seus 2 olhos. Entendeu? Então, ele pegou essa história ainda sexualizada, né? Uhum. Muito sexualizada, segundo Freud, né? Na psicanálise, né? Pegou isso bem na parte sexual, né? E ele pegou a origem de onde para usar como metáfora, né? No inconsciente coletivo, ou seja, na mitologia, né? Aí Jung, por sua vez, viu algo parecido, né? Que é bem parecido, só muda os gêneros, né? Sim. É a menina que se apaixona pelo pai e quer matar a mãe, né? Que é o complexo de Eletra, entendeu? Então, tá aí a mitologia, né? Revelando o inconsciente, né? Entendi. Influenciando na psique de nós, seres humanos, né? Doutor, então me fale uma coisa, eu sempre tive uma curiosidade quando falassem que o inconsciente coletivo é um mar que banha todo mundo. Isso dá a impressão assim que tem alguma coisa agora que nos une. Isso. Mas isso seria algo que realmente nos une, assim, eu automaticamente estou mergulhado nesse mar com o senhor, a gente tem uma conexão natural, ou seria uma coisa que tem dentro de mim e por questões evolutivas tem dentro do senhor também? Se são questões evolutivas, eu não sei dizer. Mas do ponto de vista energético, já ouvi falar em sincronicidade, né? Sim. Então, a sincronicidade é o antever determinada coisa, né? Ou então, algo que eu estou pensando se materializar de alguma forma. Então, vamos supor que eu queira falar com o meu colega de turma, que eu não vejo há 30 anos, né? Sonhei com ele. Estou querendo falar com ele, não encontro ninguém que saiba onde é que ele está, ninguém sabe se ele está vivo ou morto. Do nada. E eu estou pensando nele o tempo todo, uns 2 meses depois de eu pensando e eu correndo atrás e tal, recebo um telefonema. Do nada. E aí, Medina, como é que você está? Como assim? Aconteceu isso um dia desse comigo. Um amigo meu, a gente tava sem falar, sei lá, 6 meses. E aí eu comecei a pensar nele. Do nada, ele me liga e diz, cara, hoje eu fui na igreja rezar por você, porque eu venho pensando em você há mais de um mês. Eu digo, rapaz, como é que eu vou explicar isso? Como é que se explica isso? Baseado no que a gente sabe, assim, né? É mais ou menos, isso os filósofos do passado estudaram muito isso, entendeu? Em que existe uma comunicação entre todos nós, entendeu? Seria realmente um oceano que tá banhando todo mundo aqui. Todos nós mesmos, já saio do oceano, eu já boto para a estratosfera, né? Essa comunicação energética dos meridianos, né, de eu estar num, você estar no outro, na interseção de um no outro, e a gente acaba energeticamente se encontrando de alguma forma, entendeu? Entendi. Então, isso é algo difícil de aceitar, mas ela existe. Eu não posso fazer um experimento científico para fazer com que a sincronicidade apareça, tá? Porque ela não é intencional. Sim. E ela é acausal, não tem causa nenhuma. Ela é acausal. E dá espanto. Como é que isso aconteceu, né? Não é? Então, essa comunicação entre nós, ela é verdadeira. Quem quiser se debruçar sobre o tema, não resta literatura. Isso é complicado pra gente, que vive a nossa produção baseada em evidência, que a gente tá sempre querendo... Não, eu quero que prove isso aqui. Como é que isso aqui acontece? Cadê o estudo que comprova isso? Mas a ciência tem um limite, né? Que é a epistemologia da ciência. Ela só vai até um determinado ponto. Em questões em que vão me dizer por que Dr. Medina é assim, o que faz Dr. Medina ser assim, questões que envolvem toda a subjetividade da pessoa. A ciência, pelo menos até eu não imagino que a ciência consiga alcançar isso aí. Nós somos um mistério, né? Toda essa questão, por exemplo, de como isso se explica. Como é que explica eu estar pensando numa pessoa e do nada ela me ligar e falar a mesma coisa? Eu acho que parte exatamente disso, do que a gente não consegue explicar sobre a subjetividade de cada um.
eu acho que é bom até o pessoal da área da ciência começar a tentar abrir mais a cabeça para essas questões, porque tem muito mais além do que a gente consegue enxergar. Não é, doutor? Exatamente. Que é isso que a medicina integrativa está tentando fazer, né? E vamos conseguir, que é fazer com que as pessoas sejam vistas como únicas, né? Não há uma diferenciação entre o que é a mente, o que é o corpo, tudo é uma coisa só. Espiritualidade, tudo se comunica. Como é que a gente, então, pode linkar a hipnose nesses contextos dos arquétipos? E eu não sei se o senhor notou, mas eu falei 2 vezes sobre autoridade e sobre contextos. Porque na hipnose hoje, que eu defendo, é que a hipnose, ela só acontece porque a gente estabeleceu que vai acontecer a hipnose. Isso. Mas se eu estabelecesse... Que não vai... Não, que vai acontecer, por exemplo, uma conversa engraçada. Vai acontecer uma conversa engraçada. Se eu estabelecer que vai acontecer uma intercessão divina na igreja, vai acontecer exatamente isso. O que muda o resultado é o contexto que é criado. Perfeito. Isso, entendeu? Perfeito. Então, como o senhor falou, tem contextos que vão disparando certos gatilhos, que fazem com que a pessoa tenha acesso a um arquétipo ou a outro. Seria mais ou menos assim, não é isso? Então, qual é o link que o senhor faria aí entre isso, por exemplo, e hipnose? Você acha que tem alguma coisa que possa juntar isso em uma teoria mais abrangente, que una tudo? Veja só, esse aí já está muito complexo para mim, mas eu posso dizer o seguinte, quando eu fiz meu primeiro curso de hipnose, aí quando foi falado sobre o ponto crítico, né, aquela interseção, fator crítico, que está a interseção, né, entre a consciência, né, e o inconsciente, então o fator crítico fica ali. Então o transe hipnótico, ou o relaxamento, enfim, para quem faz relaxamento, então isso vai estabelecer o quê? O que o fator crítico, né, ele libere, abra as portas, aspas, para que esse conteúdo aconteça. Na hora que eu vi isso, né, o professor falando sobre isso, eu disse assim, meu Deus do céu, olha o rebaixamento do ego aí. Para contextualizar, pessoal, o fator crítico, pessoal, seria um porteiro que fica ali entre o consciente e o subconsciente. Esse porteiro diz o que vai ou não ter acesso ao subconsciente da pessoa. Então, como o Dr. Medina falou, quando você rebaixa esse fator crítico nessa teoria da mente, você tem um acesso ao subconsciente da pessoa, e aí fica mais fácil da pessoa aceitar sugestões. Esse fator crítico, ele foi citado a primeira vez por um médico chamado Kappas, que era um médico americano, que ele pegou o modelo de Freud e aí adicionou algumas coisas, como fez Jung também. Enfim, eles que defenderam inicialmente esse fator crítico como esse limite entre consciência e inconsciência, e isso seria um fator crucial para você entrar ou não em hipnose. Seria Exato. Como é que eu vou burlar esse seu fator crítico. Exatamente. Então, o senhor falou que quando o senhor percebeu o ego e o fator crítico, associou que seria a mesma coisa. Seria aí que as ideias se casavam. Então, para a hipnose, né? Eu sou psicoterapeuta, né? Então, tem determinados fatores dentro da psicoterapia que são demasiado longo, né, para poder resolver aquilo, né? Então, por exemplo, como eu falei da questão da fobia de gato, né? Eu não imagino quantas sessões seriam necessárias, né, de psicoterapia para fazer com que isso se estabelecesse. Na hipnose é bem mais rápido, né? 6, 8 sessões, a depender de quem faça, né? Depender do cliente também, se ele for mais sugestionado ou não, entendeu? Você consegue isso com maestria, né? Porque você libera esse fator crítico, permite essa comunicação e as sugestões são compreendidas e a pessoa vai ressignificando todas essas emoções que deixaram ela naquele momento, né? No caso especial que estou dizendo aqui, da fobia, e vai tirá-la da fobia através da ressignificação daquilo tudo, entendeu? E é algo mega profundo. Eu logo quando comecei, nas primeiras sessões que eu fiz, né, que eu me submeti também, e as primeiras que eu fui praticar... O senhor é sugestionável? Mais ou menos. O senhor aceita sugestão de quê, assim?
eu confio no meu hipnoterapeuta. Mas o senhor aceita sugestão idiomotora, que é só muscular? Sim, o senhor sim, aceita essa é sempre, cognitiva, tipo, o senhor agora tá na praia. O senhor chega nesse nível? Eu sinto a brisa e tudo mais. Que maravilha. Agora tem determinadas coisas, né, que muitas vezes aí essa minha nem lá nem cá, né, nem totalmente consciente nem inconsciente total, né, aí a consciência aparece um pouco, entendeu? Que tipo de sugestão? Difícil dizer, mas algo assim que eu me sinta muito fora da área de conforto, que eu recobre esse meu controle, que está entregue, o controle está entregue ao hipnoterapeuta. A gente sabe que não é 100%, né? Não. Mas está entregue. Eu me entrego. Para eu fazer hipnose, eu tenho que me entregar àquela pessoa para fazer. Sim, há de se ter uma passividade. Exatamente. Do hipnotizado. Então, e eu tenho que acompanhar aquilo tudo. Eu sendo cliente, eu tenho que acompanhar aquilo tudo. Então, por isso que não pode estar inconsciente total, não pode estar dormindo. Hipnose não é dormir, né? Isso. Hipnose, na verdade, você ativa até talvez uma hiperconsciência, né? Você pode atingir lugares da sua mente que normalmente você não consegue. É como se fosse uma liberação de uma série de tranqueiras que estão lá guardadas no escuro. Deixar o caminho mais livre para chegar àquele objetivo. Eu vou manter, para não devagar muito, manter a questão da fobia de gato. Para eu acabar com a fobia de gato. Entendeu? Por exemplo, né? Então, estou apenas dando um exemplo que fica fácil de entendimento, né? Como foi para o senhor, assim, como médico, ginecologista obstetra, ter a primeira vez o contato com alguém hipnotizado, assim? Alguém que o senhor disse, essa pessoa realmente foi hipnotizada? Porque eu, quando eu vi antes, eu achava que era combinado. E aí, depois que eu passei a ver alguém assim que eu conhecia, eu disse, não, realmente isso aqui existe. Mas como foi para o senhor isso? Eu vou ir mais atrás, eu vou dizer onde é que eu comecei com essa questão da hipnose, né? E eu, logo assim que me formei, não fiz a residência médica, né? Fui convocado pela Marinha, aí na época foi impossível, hoje é mais inteligente, né? O cara faz a residência, ele passar, tranca. Fica trancado lá. Você pode até esquecer das Forças Armadas, mas as Forças Armadas não vão esquecer de você. Vão lhe pegar lá. Isso é verdade. Então, na minha época, não. Você se formava e já, se fosse convocado, né? Que tudo isso aí é na época do 6º ano, né? No final do 6º ano. Isso em que ano? Isso foi em 80, eu formei em 85, foi em 85. Eu nem tinha nascido ainda. Em 85. Faltava um ano pra eu nascer. Aí pronto, aí eu fui convocado, não fui voluntário, né? Eu fui o único do grupo, entraram 6 ginecologistas obstetras, né? E eu era um dos 6, eu fui o único que fui convocado. Putz, que felicidade, ou não, né? Bom, eu não gosto nem de dizer que eu passei um ano, para você ver como é que foi meu período lá. Eu fiquei 13 meses. 13 gera mais sofrimento, é mais angustiante dizer que 13 é. Pois ancoragem. Bem, aí, quando eu estava terminando, aí fica lá aquele negócio, né? Você, estudante recém-formado, passa a ser recém-formado, e vem um dinheiro que você não esperava ganhar, que na época, eu não sei como é que é hoje, mas o salário na época era muito bom. Tô rico, né? Tipo assim. Poxa, que bacana, mas só que eu não queria aquela vida de militar, né? Aí eu disse assim, olha, eu vou estudar para passar na residência, não quero, vou ficar só esse ano obrigatório, tal. Só que todos os anos antes de mim, essa escolha de continuar ou não, eu podia, hoje pode ficar acho que 8 anos, mas na minha época eram só 4 no máximo, né? Renovando ano a ano. Essa renovação era em outubro. Nesse ano foi em abril. Aí minha esposa estava em Portugal, estava grávida de meu filho, né? Estava em Portugal, eu estava sozinho em casa, tive que tomar essa decisão e me senti péssimo, né? Porque se eu não conseguir estudar direito, se eu não passar na residência, vou ficar sem nada. Sim. Já estava acostumado com dinheiro. Minha esposa já estava grávida, e aí como é que vai fazer? Aí eu parei assim e tal, não estava conseguindo estudar e caiu na minha mão uma revista chamada Diálogo Médico que tinha na época e tinha uma matéria sobre hipnose. Rapaz, que interessante. Aí, as sincronicidades, né? Aí eu corri atrás da hipnose, não tinha ninguém aqui, tinha um cara só, que ele era aqui em médico, Salvador. Aqui em Salvador. Tinha um cara que ele era presidente da sociedade de hipnose na época e ele não atendia ninguém, ele só fazia hipnose nos pacientes dele de pós-operatório. Mas a matéria falava o que especificamente sobre hipnose? Sobre o que é hipnose.
Entendi. Aí foi o que eu fui ter a noção, começar a noção do que hoje eu entendo como hipnose. Começou lá atrás, entendeu? Agora, respondendo a sua pergunta, eu me submeti 2 vezes à hipnoterapia, né? Bem depois, né? E achei interessante isso, né? Achei muito interessante. E diz assim, poxa, queria... Mas eu não decolei muito com esses hipnoterapeutas, esses 2, né? O primeiro fez tudo em uma sessão de 1 hora e pouco. Tudo, minha vida Resolveu inteira tudo. em 1 hora e pouco. Eu achei que não resolveu. Se você é hipnoterapeuta, isso é um erro. Não faça isso, viu? Eu achei que não resolveu. Quando chegou na segunda vez, foram 3 sessões de 1 hora e meia, tarará, eu achei muito legal, tá? As imersões bem bacanas e tudo mais, tal. Eu vi um outdoor aqui em Salvador, né, de um curso que teve aqui há 2 anos atrás. Opa, vou me inscrever. Quem foi? Foi... Foi o Naves? Não, no Carnaval não, foi Pedro Ivo. Sim. Pedro Ivo. Pedro Ivo. Adorei. Demorou de vir, mas o nome, mas adorei muito, Pedro Ivo. Eu fiz também curso com o Lucas Naves, mas foi online. Online. É. Aí o senhor fez o curso e já começou a atender como hipnoterapeuta? Fiz o curso, só que eu sou... Cada vez mais eu sou menos cartesiano, mas ainda sou, né? Então, meu função psíquica é pensamento, né? E a gente, na medicina, tudo que a gente vai fazer, a gente faz estágio antes, né? Sim. E fui sair do curso, fui entregue ao mercado sem nada, né? O Pedro Ivo, ele estabeleceu um WhatsApp, né? Para todo mundo. Eu acho que ele, durante um bocado de tempo eu nem tinha lazer, né? Porque era só respondendo. A minha turma era P62, imagine, né? Quantas turmas Já tinha antes. passado. E você mandava a mensagem e ele respondia no mesmo dia, né? Podia não ser no horário, mas no mesmo dia. E respondia por áudio, né? Dizia, dá trabalho de escrever, eu vou mandar por áudio e tal. Achei fantástico, né? Eu disse assim, bom, eu vou ter uma supervisão, né? Não presencial, mas vou ter alguma supervisão, tal. Aí eu convidei pessoas que eu me indiquei, disse assim, eu vou fazer hipnose de graça, 10 pessoas. O N era 10 pessoas para estar 10 pronto. pessoas. Eu acho que depois de 10 pessoas eu já estava mais ou menos pronto para entrar no mercado, né? Fiz isso, adorei, né? A minha primeira paciente, ninguém esquece, né? A primeira paciente hipnose, eu achei fantástico, me achei muito Era o que bom. o caso, o senhor lembra? Esta, a primeira de todas, não estou lembrando. O senhor tinha contado onde o elevador era? Exatamente, foi fobia de elevador. Você me lembrou. Que a gente conversou muito sobre que ele fazia hipnose, né? Fazer hipnose, faz já um bocado de tempo, professor e tudo mais, né? Então, também na luta. Ficamos trocando figurinhas, né? Ele foi meu supervisor também. Não, a gente trocou figurinhas. Você foi meu supervisor, entendeu? E aí, pronto, foi fobia de elevador, entendeu? E a pessoa conseguiu ressignificar e mandou foto e tudo, ela dentro do elevador Lacerda e tudo mais. Que maravilha! E a história do Dr. Medina sobre o contato dele com a hipnose leva a gente a pensar uma coisa que todo mundo tem que saber. A hipnose não é para todo mundo. Esses resultados assim, essas sugestões onde a pessoa aceita estar na praia e aceita estar com a mão grudada, a pessoa que em uma sessão de 1 hora consegue melhorar várias coisas da vida. Não, a hipnose, ela não é para todo mundo no mesmo nível. Até no grupo de pessoas altamente respondedoras, o grau de heterogeneidade de resposta varia entre o Dr. Medina, entre as outras pessoas que estavam com ele, por exemplo, no curso. Mas não quer dizer que ela não é efetiva para quem... Ela não pode ajudar para quem não é sensível no mesmo nível do Dr. Medina. O Dr. Medina é das pessoas que são definidas como altamente respondedoras. Mas tem pessoas que são menos respondedoras que o Dr. Medina, mas elas podem sim ter benefícios através da exposição. Porque a terapia de hipnose também é uma terapia expositiva. Sim. Né? Que através de experiências imaginéticas, a pessoa começa a pensar sobre aquilo, começa a reprocessar, né, talvez, a informação. E muitas vezes a pessoa inicia a hipnose e percebe uma série de conteúdos que emergem, né? Sim, nós somos um todo, né? Nós não somos a fobia ou a preocupação ou a ansiedade, né? Não somos só isso, nós somos um todo. Sim. E às vezes emerge alguma coisa assim mais profunda que precisa ser trabalhada de outra forma e muitos decidem fazer terapia. Sim, entendeu? Sim. Então tem colegas hipnoterapeutas, ou psicoterapeutas e psicólogos também,
que acham que a hipnose é um adversário. Eu acho que, no meu entendimento, é um fator conciliador. Agora, eu já vi hipnoterapeuta dizer que para que se gasta tanto dinheiro com hipnose, tanto dinheiro com terapia, se a hipnose resolve rapidinho. Eu não concordo, né? Tem determinadas pessoas que não têm uma demanda grande e séria para saber quem eu sou, ou seja, o autoconhecimento, né? Uhum. E aquilo que a hipnose fez para ela foi o Eldorado. Sim. Muito bem. A pecinha que estava faltando. Palmas, fantástico e tudo mais. Agora, tem pessoas que melhoram daquilo, mas a vida não está legal. Sim. Entendeu? Então, é isso. Eu já vi hipnoterapeutas, né, dizer na grande mídia, né, que serve para tudo. Eu estou aqui, né, aprendendo mais com você sobre hipnose, né, para ampliar esse tudo na minha ótica. Entendeu? É porque, na verdade, na nova definição da hipnose, que o Hipnocare defende, a hipnose ela tá em tudo. A hipnose é só um nome que as pessoas definiram que ia dar para vários processos psicológicos, neuropsicofisiológicos que estão acontecendo o tempo todo, agora mesmo. A gente estabeleceu aqui um contexto onde o senhor está se comportando, está sendo influenciado a pensar de uma forma diferente, e se o contexto fosse um bar. Exato. Como eu falei pro senhor, se o contexto aqui fosse a hipnose, agora eu vou lhe hipnotizar. O contexto já mudava e o senhor começaria a responder para se adequar a esse contexto. Exatamente. Se fosse uma igreja, eu falasse, agora eu vou tirar um capeta aqui dos seus corpos. Entendeu? O contexto se estabelecia e alguma coisa ia acontecer dessa forma, porque é como se fosse, talvez como se Mesmer tivesse certo de uma forma errada, né? Que é, eu estou passando pro senhor um fluido, passando pro senhor energia, eu estou lhe influenciando. Né? Talvez seja até através desse mar do inconsciente coletivo, né? Onde a gente se comunique sem precisar falar nada, né? Só a sua presença aqui já está influenciando todo mundo ali. E isso é hipnose, né? O efeito placebo, hipnose. Efeitos psicológicos, como por exemplo do Milgram, onde tinha uma autoridade que dizia o que você devia fazer, e se estabelecia um contexto onde as pessoas davam choque nas outras até elas morrerem. Essa é a definição da hipnose. A hipnose está em tudo. E um problema do médico, por exemplo, é que ele faz hipnose do mal. A maioria dos pacientes, eles saem pior do consultório do que entraram. Porque o que você fala para a pessoa influencia completamente a fisiologia dela. A energia psíquica, como o senhor explicou hoje. O que eu falo para um paciente altera o que ele está pensando e a energia psíquica que ele vai sair dali do consultório. E isso faz com que ele adoeça mais ainda. Ele perceba uma dor de uma forma pior. Porque tudo é o poder do contexto. E o contexto em si já traz uma sugestão. Quando você entra na igreja, tem um contexto estabelecido. Quando você entra no hospital, o senhor, por exemplo, nunca pegou um paciente que lhe procurou no hospital e quando chegou, ele disse, eu tô melhor. Saí de casa, tava morrendo de dor de cabeça, tava com febre, mas o menino chegou aqui, tá melhor. Por quê? Porque na hora que ela sabia que ia pro hospital, se estabeleceu um contexto, e o corpo dela respondeu, que seria o efeito placebo, né? Um condicionamento pavloviano. Ela já estava acostumada a pensar que aquilo ia acontecer. Que sempre quando ela, por exemplo, experiência passada, sempre quando ela foi no hospital, ela melhorava. Ou então sempre que alguém que ela conhecia quando ia no hospital, melhorava. Então ela já sabia que melhorar, ela chegava lá, melhor. Porque ela se autossugestionou e criou um contexto para ela mesma, que fez com que ela obtivesse aquele resultado de melhora. Então a mesma coisa acontece quando o médico diz assim, vai doer, viu? Pronto, meu irmão, aí lascou tudo. Vai doer pra caralho, entendeu? Porque é isso, a hipnose é esse poder da influência. E talvez a teoria do Jung traga essa justificativa para isso, que é através desse mar, né? Essa coisa que tá nos conectando e através de talvez da forma que a gente fala, a forma que a gente postura, a forma que a gente estabelece um contexto, isso faz com que o senhor se conecte comigo num nível que o senhor fica tão à vontade que aceita uma sugestão minha. Com certeza. Porque passa a ser algo bom pro contexto. Passa a ser algo que faça com que o senhor se sinta aceito. Né? Tá todo mundo querendo ser aceito o tempo todo. As projeções são benéficas. As projeções são benéficas, exatamente. Né? E aí acaba que o corpo responde. Mente e corpo é uma coisa só. Isso. A forma que você tá pensando tá influenciando a forma que seu corpo tá funcionando. E a forma que você tá pensando, nessa teoria que o senhor trouxe hoje, pode ser essa desconexão entre o inconsciente coletivo
e entre o ego, né? Como se eles não se comunicassem bem. E daí começa a ter informações ruins que fazem com que a pessoa não consiga pensar direito, não consiga entender tudo à sua volta direito, faz com que ele sofra mais do que o que deveria, e é como se a mente da pessoa preparasse a pessoa para a guerra, mas a guerra nunca chega. E muitas vezes devido a uma comunicação truncada, entendeu? Porque a gente viveu há pouco tempo atrás, né, aquela polaridade, né? Sim. Política, sim. direita e esquerda, sim. entendeu? Então, não existia meio termo, né? Era ou você era de um lado ou do outro. Amigos meus, né, não conseguiam ouvir o contrário. Sim. Entendeu? Então ele não quer. É um viés cognitivo. Ele não quer, entendeu? Então, internamente, se o ego não quer ouvir o contrário, não dá certo. O objetivo da evolução do ser humano, da psique humana, né, é a integração dos opostos, né? Lembram-se quem não lembra vai pesquisar aquela imagem do I Ching, né? Aquela mandala, né? Uma parte preta, outra parte branca. Seria o Yin Yang, né? É o Yin Yang, né? Então o preto tem a bolinha, tem um olhozinho branco e vice-versa, né? Então aquilo dali é a expressão da integração dos opostos, né? Para fazer um todo, entendeu? Então tem um arquétipo estruturante, né, que é a Anima Animus, né, que faz esse papel dessa integração, né? Jung falou muito Teria algum outro nome, esse Anima Animus? É a expressão do arquétipo, então, o arquétipo da alteridade. Da alteridade. Chamado, alteridade é o quê? Das relações, né? Das relações. Inicialmente, Jung botou masculino, feminino, e união dos opostos todos, o bem, o mal, o bom, enfim, tudo, né? O correto e o incorreto, né? O bêbado e o sóbrio, enfim, tudo que for de polaridade, né? De diferenças polares, né? Fazer a integração disso tudo, porque nós não somos só bons, né? Com certeza. Vira e mexe vem algum pensamento, né? Tem uma cliente minha que ela é muito religiosa, membro de uma igreja e tarará, e ela prega muito e muitas vezes ela me diz que ela se sente mal porque ela naquele momento não está sentindo nada daquilo, mas tem que passar para a pessoa aquela palavra. Entendi. Entendeu? E se sente mal e chora. É como se houvesse uma desconexão do que de fato existe com o que ela quer demonstrar. Porque ela se sente mal em ser aquela pessoa. Entendi. Entendeu? Só que Jesus, quando veio para cá, escolheu aqueles apóstolos que na época, eu acho que a maioria de nós não é convidado, naquela época da escolha, nem é convidado para nossa casa para tomar um cafezinho. Ia ser difícil. Mas ele conseguiu uma transformação enorme de todos eles, né? O único que não conseguiu se transformar muito, que ficou tomado pela culpa, foi o Judas, né? Que era o fiel escudeiro, né? Mas teve algumas discussões, algumas coisas lá e tal, e ele acabou no momento de raiva, né? Deletando, né? E se arrependeu e acabou se tomado pela culpa, se matou. Pelo menos é o que a mítica religiosa diz. Então esse Anima Animus, ele seria a representação dos opostos, né? Dos opostos. E como é que se manifestaria, assim, na pessoa? Como é que... Porque hoje o pessoal tem um negócio na internet que fala assim, você vai ativar o arquétipo da loba. Não sei se você já viu isso. Eu vou ativar o arquétipo. Como é que isso funciona? Esses arquétipos, normalmente, eles são ativados quando você menos quer. Eles não são... Não é planejado. Eu vou ativar tal coisa em mim. Não dá. Eu vou ativar apenas meu ego. E vou passar para quem está me ouvindo, se eu acreditar que eu estou ativando tal coisa, né? Eu vou virar um personagem aqui. Uma pergunta interessante. Numa indução hipnótica, num transe hipnótico, eu consigo ativar um arquétipo? Lógico que sim. Eu consigo ativar um arquétipo planejado? Nós vamos agora ativar nessa sessão. O que você e eu e todos os hipnoterapeutas fazem, né, não é ativar aquilo, é ativar as emoções, né, atua mais, porque a questão da regressão para a causa, né, muita gente, e eu sofri isso com uma paciente minha, né, que ela tinha um abuso, uma figura de abuso paterno e tudo mais, tal, e lá pelas tantas descobriu na regressão que teve um tio também,
que ela não imaginava que seria o tio, tal. E aí trabalhamos, ela saiu numa boa e tarará. Quando chegou na última sessão, dentro do esquema que eu faço, né, na última sessão, que seria só para arrematar as coisas, ela disse assim, olha, eu não paro de pensar no meu tio. Ela passou a ser ativada, né, por esse complexo de traição da figura desse tio. E aí veio a pergunta, existiu ou não isso? Entendeu? Entendi. Ou seja, ela criou essa imagem ou de fato foi revelada na indução? Entendeu? Qual foi Porque o o fim disso? nosso cérebro, ele não sabe reconhecer o que é real do irreal. Com Né? certeza, isso é um problema. As imagens é que se tornam reais. Entendeu? Aí depois desse momento, né, eu passei a fazer mais a regressão, né, pela emoção, do que cronológica da origem, pegar a origem de tudo, entendeu? Ainda faço, mas eu vejo direito em que eu faço. Eu penso duas vezes, eu antes não. Primeiro eu usei o script, né, que o Pedro Ivo passou. Primeiro a regressão pela causa, né, e depois a regressão pela emoção, porque às vezes escapola alguma coisa, às vezes tem alguma coisa que não veio, e na emoção vem mais e tal, e aquela troca de imagens e tal, eu acho aquilo fantástico. Mesmo a nossa memória, ela não sendo muito confiável, porque, na verdade, tudo que a gente tá aguardando, na verdade, não foi exatamente como aconteceu, é meio que uma representação do que a gente entendeu naquele momento, do que nosso cérebro aprendeu como bom, ruim, que você deveria se aproximar, se afastar. E mesmo isso não sendo uma coisa exatamente como aconteceu, a gente ainda consegue, através da regressão, a causa, trabalhar a simbologia que aquela pessoa criou a partir daquele entendimento daquele momento, né? Não é que ela vai voltar e vai ver exatamente como foi o trauma com 7 anos de idade, com 6 anos de idade. Ela vai acessar tudo a simbologia de como ele entendeu aquele momento, né? Assim, doutor Bedinho? Tem uma técnica, né, criada por Jung, né, que é a imaginação ativa. Né? Quando eu vi esse processo de regressão com ressignificação, né, aquela conversa entre as partes, né, em que o meu cliente, eu faço ele entrar naquela cena, vendo ele criança, vendo, vamos dizer, o pai e ela adulta, entrando lá no meio, e os três conversando, e os três se abraçando, isso é imaginação ativa dentro da psicologia junguiana. Isso é hipnose. Que é hipnose que é também. Contexto, se cria um contexto que através da imaginação você vai conseguir acessar. Ligado. E é isso. E isso é interessante, porque a gente está o tempo todo tendo contato com isso, né? A gente está o tempo todo tendo contato com isso, e muitas pessoas elas deixam de perceber a realidade de fato. Exato. Porque elas estão presas em loops patológicos hipnóticos. Assim. Tem muita gente que tem vários problemas de autopercepção, por exemplo, pessoas tímidas, pessoas que têm medo de entrar em elevador. A pessoa que tem medo de um cachorro. É porque para ela se estabeleceu um contexto tão forte que o cachorro passou a ser o gato, passou a ser a pior coisa do mundo para ela. E ela não consegue observar que tem várias outras coisas que aquilo não faz sentido. Então tá todo mundo preso em contextos hipnóticos, eu costumo dizer. E a pessoa que não quer entrar no elevador tá presa em um, a pessoa que acha que é Deus é outro, entendeu? E esses loops hipnóticos, o senhor acha que tem alguma associação com arquétipos assim? A pessoa, por exemplo, que acha que tá certo o tempo todo. O senhor acha que tem alguma coisa em relação com algum arquétipo assim específico? Essa pessoa que está certa o tempo todo, ela está tomada o tempo todo pelo complexo de superioridade. Esse complexo de superioridade, ele está atrelado a um arquétipo. Qual seria? Depende do conhecimento daquela pessoa. Entendeu? Então, depende de qual seja, né? Porque se essa pessoa, ela, por exemplo, alguém que prega por uma família bacana, que a minha mulher não pode me trair, que meus filhos têm que me obedecer, né? E aí, de repente, o cara tem amante e tudo mais. Sim. Aí, de repente, pode ser até o arquétipo do trickster, né? Aquele cara do cara que ele é volúvel, né? Ele tanto está num lado meio divino, né? Arquétipo como ele de quê? Do trickster. Do trix. Entendeu? Então, ele é aquele... No tarô, ele é tido como a carta do louco, né?
e ele parece muito também com alguma parte, né, do Hermes, e que parece muito também com o Exu, né, da mitologia Yorubá, né, em que ele ajuda e também atrapalha. Ele mostra os caminhos, mas também bota a pessoa na emboscada a depender do momento. E o Trix também. Ele tanto pode ser uma pessoa divertida, maravilhosa, boa para tomar uma cerveja e tudo mais, tal, que você acha que um cara é seu amigo, mas ele pode lhe sacanear mesmo durante sacanear ao mesmo tempo. Exatamente. E ele consegue se justificar e aquilo faz sentido para ele. Então, e dizer a gente consegue reconhecer o complexo, né? Mas qual é o arquétipo que está atrelado? Ao longo do tempo eu vou imaginar qual é o arquétipo, né? Mas geralmente tem. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Aí Jung, ele, como eu disse inicialmente, ele era freudiano, né? E nessa interseção ele fez um trabalho de associação de palavras, né? Em que ele dizia uma palavra, tipo assim, casa. Aí a pessoa botava lá uma outra palavra, ele pedir e a pessoa falar, ele cronometrava. Aí tinha pessoas que respondiam tal coisa. Mãe. Amiga. Imaginou? Uhum. Então tem alguma coisa ali atrapalhando sair aquela palavra, né? Então, ele reconheceu os complexos através desse teste de associação de palavras, né? Aí ele trabalhava aqueles conteúdos. Ele, mais tarde, já bem junguiano mesmo, não é o sentido da palavra, Aí, né? Já fez e refez e já transformou ao longo da própria obra, né? Foi mais ou menos quantos anos isso aí, doutor? Para essa transição do Jung mais freudiano para o Jung raiz? Uns 8 anos. Uns 8 anos. Não mais do que isso, que ele era muito intenso. No início ele escreveu os livros negros que eu estou lendo agora, são 7 volumes. Barra pesada, o cara só não surtou porque ele era o Jung. Se fosse eu, já tinha surtado. Tava comendo bosta embaixo da ponta, hora dessa. Eu também, eu tenho certeza disso. Então, a vida, né? Eu sou um cara, eu não sou religioso, mas eu sou deísta, né? Então eu acho que Deus botou algumas pessoas aqui na Terra para nos ajudar. Sim, eu tenho certeza disso também. Toda vez que eu vou fazer algum procedimento que tem alguma tecnologia muito revolucionária, eu disse, meu Deus, se fosse por mim, a gente tava comendo peixe ainda no mato, talvez. Como é que o cara inventou isso aqui? Esse cara, com certeza, Deus botou para ajudar a gente. Acima da curva, né? Doutor, então, vamos falar um pouquinho sobre arquétipos, assim. Qual os arquétipos que ficam mais visíveis no nosso dia a dia, assim? Tem como estabelecer isso? Sim, tem como estabelecer, né? Então, o arquétipo do grande pai, né? Muitas vezes ligado à figura de São José, que foi o grande pai de Jesus, né? A grande mãe, esse é um arquétipo poderosíssimo, né? Porque pode ser que você que esteja me ouvindo não tenha problemas com sua mãe, mas se você na terapia vai aparecer. Sempre tem, né? Entendeu? Então, a mãe é sempre algo muito bom e às vezes muito problemático nessa relação interna. Não estou falando no dia a dia. Acaba o dia a dia sendo representado através dessas ligações, né? Internas. Exatamente, entendeu? Então, a criança divina, que é aquela que não pode morrer. Como seria o do grande pai, o arquétipo do grande pai? Vamos falar de um por um, assim. Aquele cara. O que é um grande pai? O que é que a gente espera de um pai? Todos nós aqui imaginávamos, né, durante um período da nossa vida, que nosso pai era ordeiro, né, fiel à família, provedor, não é cuidador. Né? Lógico que os pais podem ser cuidadores. Eu me considero um pai cuidador, um avô cuidador também. Entendeu? O seu arquétipo mais evoluído. Mais evoluído, não. Talvez mais trabalhado, digamos assim. Mais lapidado. Entendeu? Então, provedor e dá ordem. Né? Então, ele é o orientador, ele estipula o caminho. Ele é o tal, quase um Deus, né? O pai é o caminho, você tem que trilhar aquilo lá. E muitos pais, o que é que fazem? Cortam as asas dos filhos para eles não seguirem a própria vida. Aí seria o complexo paterno negativo, né? Que atrapalha a vida do indivíduo, né?
e diz, olha, você não vai ser tal profissão, você vai ser tal outra porque dá mais dinheiro. Então, por exemplo, meu filho quer ser professor. Não, professor vai passar fome, professor vai passar fome, não vai ser legal. Você ser professor, você tem que ser médico, tem que ter engenheiro, advogado, essas profissões E ele vai clássicas, e né? faz, viu? Hein? E ele vai e faz. Muitas vezes não. Muitas vezes ele faz no segundo vestibular. No primeiro não, no segundo. Isso marca profundamente. Então, todos os pais aí estão agora no arquétipo do grande pai, né? Sim, ou não, né? Depende, né? Isso depende da relação familiar, depende de algumas coisas, depende né? realmente. Entendeu? A grande maioria tá conectada a entendeu? esse Então, a Imago arquétipo. Dei, a Imago Dei, né? É um grande arquétipo também, né? Em que a pessoa pode projetar isso no sacerdote da sua paróquia, no seu Ialorixá, entendeu? No Candomblé, entendeu? No seu Babalorixá, aliás, no Candomblé, entendeu? No líder do centro espírita, né? Então, ser projetado naquilo, né? É como se fosse o equilíbrio. O equilíbrio, né? Aquela coisa do divino que eu tenho que acessar. Então, eu acesso através da projeção, entendeu? Aí, de repente, o pastor ou o padre, né, que escândalos financeiros existiram, não existem. Atualmente não estou sabendo de nenhum. Mas já ia perguntar como é, vai ser testemunho? Lance aí, aproveita o meu canal. Vamos bombar. Aproveita o meu canal. A gente vai bombar se Mas assim. Padres e pastores, né, com escândalos, envolvidos em escândalos financeiros, né? Aí o que acontece? A pessoa quebra essa projeção e todo mundo que tem essa projeção rompida passa muito mal, porque se sente enganada. Só que aquela pessoa não está enganando, você que se enganou por ela. Sim. É interno, eu que me enganei projetando aquilo naquela pessoa que ela não é. Sim. Entendeu? E o arquétipo do filho, né, que você falou? Da criança divina. Da criança né? divina. Então, a criança divina é o seguinte: eu tenho 62 anos, ainda me sinto criança em algumas coisas. Acho que a maioria das pessoas é assim, só que não dizem muitas vezes, porque sente às vezes envergonhado ela sente por ser exposta. Assim, exposta, entendeu? Tá todo mundo se então, defendendo. às vezes, quando eu estou na frente do espelho sozinho no banheiro, o banheiro é um lugar da intimidade, não entra na não. semana. Vamos saber mais sobre isso aí, viu? Entendeu? Vai ser para a próxima live isso aí. Então, a gente, muitas vezes, quando está com a gente mesmo, a gente é mais autêntico, né? Sim, com certeza. Então, e a criança, ela não pode morrer, por quê? Porque a criança nos dá criatividade. É daí que vem nos a dá criatividade. insight, né? Eu tô agora com uma neta de 4 anos. Toda hora a menina arranja uma brincadeira diferente. E aí eu fico assim, eu e minha esposa, a gente pensa, vem aquela arranja essa onde? Vem. A criança e bota a gente lá para trabalhar, para cortar massinha, para dar comida para minha filha, para o filho dela. Bom, né? E assim pronto, vai indo, entendeu? Então, essa criança, ela não pode morrer, entendeu? Então, outro arquétipo, né, do que a gente pode observar bem, né, é a questão. Deixa eu lembrar aqui de uma, porque é tudo tão implicado numa coisa. Tem um do herói que é assim. O arquétipo do herói, exatamente. Disparado, né? Então, o que o pessoal mais comenta. O que é o herói? O herói é aquele cara que deixa a sua zona de conforto em prol de uma tarefa que traz risco para ele, só que o benefício é do outro inicialmente, né? Então, tirar a donzela da boca do dragão, entendeu? Uhum. Imagine um dragão, né? E tá lá com a donzela lá que ele capturou e tal, e o herói vai lá tirar com espadinha de nada. Valente, e vai lá e mata o dragão e salva a princesa, tá? Inicialmente, ele está fazendo isso para a princesa. Ele salvou a princesa das garras do dragão. Como assim inicialmente? Porque o herói, ele sai dessa demanda transformado. Então ele tem um ganho pessoal. Ele não sai da maneira que foi, né? Nossos heróis policiais, né? Hoje a gente está vendo a importância de bons policiais e estão aparecendo alguns bons policiais dentro da ética e tudo mais, né? E que achando que a polícia não é dar tiro em ninguém e tudo mais, Lógico, tem aqueles que pensam assim. Mas essa não é
a filosofia da instituição e o objetivo, né? Então, alguns bons policiais têm aparecido, né? E dando uma nova versão sobre isso daí, entendeu? Eles, quando saem dessa empreitada, você que conhece algum policial ético, né? Ele não sai igual, não. Ele sai transformado. E ele vai fazer isso por causa do dinheiro que ele ganha? Pelo amor de Deus, não é. Sai transformado mesmo. Não é por conta do dinheiro que ele ganha. Tem muitas profissões aí que pagam mais e o cara se expõe um terço ou um oitavo daquilo que se expõe, entendeu? Então, médico também, né? O médico é o arquétipo do curador. Então, vai puxando para seus arquétipos. Mas, assim, não tem como a pessoa ter um pouco do arquétipo do herói, porque tem muito médico que faz mais ou menos isso aí, né? Todos nós somos tudo. Eles surgem ao mesmo momento, assim. Ele surge a depender da circunstância, né? Então, por que é que tem pessoas na sociedade que vão fazer áreas da saúde? Né? Áreas da saúde. Qualquer área. Não vou botar medicina, não. Qualquer área da saúde, né? Todos vocês estão me ouvindo e todo mundo que existe aí, seus amigos, a torcida do Bahia, do Vitória, do Corinthians, do Flamengo, todo mundo junto, todo mundo tem dentro de si o curador interno. Ou seja, se alguém está passando mal, normalmente é fácil de ser acudido por alguém. Sim. Independente da formação de quem seja esse alguém. Pode ser até um morador de rua, já apareceu entrevistas sobre isso, né, de morador de rua salvar gente e tudo mais, né? Enfim. Qual é a diferença dessas pessoas de todo mundo para o pessoal da área de saúde? É que o pessoal da área de saúde, além do curador interno que todo mundo tem, esse curador dele é ferido. Ele é um curador ferido. E ele trata da própria ferida através do outro. Rapaz, que é por isso que precisa ter ele, de fato, ir lá diuturnamente trabalhar naquele cuidado. Seja ele médico, técnico de enfermagem, enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta. É um ganho secundário, é ele lidar com a própria dor, seria assim. Exatamente. Ele precisa de viver isso para viver, para curar essa ferida dele. Eu estou falando das pessoas vocacionadas, tá? Porque hoje em dia está uma pulverização aí para as profissões que estão dando dinheiro. Medicina, ciência da computação para ser programador e outras tantas aí, entendeu? Professor, ninguém está querendo ir. Agora, por quê? Falta de vocação? Não. É porque aí vem o ego no meio, né? Não. Se eu posso estudar e fazer uma prova para ter uma profissão que ganhe mais dinheiro, por que eu vou fazer a outra, fazer o mesmo trabalho, o mesmo percurso para ter uma profissão que vou ganhar menos? Lá pelas tantas vem o sentido de ser tal profissão. Se você está bem, está tudo beleza. Se você não fez a escolha certa, um dia a conta vai chegar. Geralmente quando chega é caro. Né? E chega uma conta cara para pagar. Só que o pagamento não é através de dinheiro, não, né? É outra moeda, é uma moeda emocional. Saúde, né? Principalmente. A saúde sempre se afeta. Sobre o arquétipo do herói. Você falou que sempre quando o arquétipo é herói, ele sempre vai ser transformado. Isso. Porque ele não vai aguentar por muito tempo e ficar daquela forma. Mas será que por trás desse arquétipo não existe uma influência de um ganho secundário também? O ganho... Vamos botar aqui porque assim, eu tô falando isso porque será que o ego também não está participando disso tudo? O ego lá pelas tantas, ele está indo embora. Eu vou dar um exemplo aqui de um arquétipo que viveu aqui na Bahia, né? Um arquétipo não, de uma figura heróica que viveu aqui na Bahia. O general Labatut, segundo uma pronúncia, o Labatu em outra. Nosso herói da independência, né? Então, francês, né? Era um general rebelde, né? Lá na França, e ele virou mercenário. O que é mercenário, né? É aquele cara que está ganhando dinheiro para lutar. Ele não faz parte de uma força armada, institucional. Não é um propósito assim, maior, né? Meu propósito é ganhar dinheiro.
eu sou um bom estrategista, sou um bom matador, né? Matador de inimigo, que é um inimigo que não está me pagando. O que está me pagando é meu amigo, o que não está me pagando é meu inimigo. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um profissional liberal. Então, é meu objetivo matar os inimigos de quem está me pagando. Esse é o mercenário, né? Então, ele veio para cá como mercenário, convocado pelo o nosso Dom Pedro I, né? Para poder o Brasil não tinha exército próprio, né? Porque as forças portuguesas estavam aqui, né? Então, para formar um exército próprio, né? E aí ele, quando chegou, estava lá lutando, tendo algumas conquistas e tal. Lá pelas tantas foi perdendo dinheiro, não tinha quem lutar. Os escravos e os indígenas, né, eram convocados para benesses futuras. No caso dos escravos, eles foram convocados para ter a alforria após a guerra, se ficassem vivos, entendeu? E os índios, outros benesses, que eu não me lembro quais são. E lá pelas tantas, o que aconteceu? Os senhores de engenho não queriam mais dar escravos. Os bacanas lá, portugueses, a favor da independência do Brasil, não queriam morrer, não queriam que os filhos desses morressem. E aí veio a questão, o dinheiro não falou mais alto. Porque o general Labati, ele já estava no final de vida, né? Quer dizer, de vida produtiva para guerreiro, né? E ele já tinha participado da independência. Época, uns 28 anos. Não, ele morreu mais velho. Aí ele já vinha de outras guerras de independência, né? A última foi daqui do Brasil. E ele pegou a causa para si. Olha o herói. Ele ativou o arquétipo do herói. Ele roubou escravos. Rapaz, que loucura, que mudança. Para combater. No finalzinho é que entrou o Duque de Caxias aqui, né? Ele foi preso e tudo mais, não tinha ninguém para pagar a conta dele, ele encabeçou isso. Então, ele fez isso porque o ego foi embora. Porque ele queria ter um significado para a própria vida. Era o selfie querendo se manifestar. Matar os outros para ele ganhar dinheiro, perdeu a graça. Perdeu a graça. Entendeu? Entendi. E aí ele viveu aqui na Bahia, ele morreu lá na rua que tem o nome dele, né? Na frente da Biblioteca Central, Rua General Labatu, lá nos Barris. O senhor é história, né? Pois Tudo é. Dr. Medina é cultura. Então é bom esse em vez de pegar os heróis da Marvel, vamos botar um herói daqui, baiano, né? Não era baiano, mas se comportou como, né? Faleceu aqui, né? Sobre as questões dos arquétipos, tem algum outro, assim, que é muito comum hoje em dia, né, com esse mundo digital, assim? Olha, Ailton, não existe, né? Eu sei que tem muita coisa escrita sobre isso, né? Mas eu estou falando agora como psicoterapeuta junguiano, né? Eu sou professor Por favor. de fundamentos. Eu estou perguntando isso porque é comum as pessoas comentarem isso na internet. Fundamentos da psicologia analítica, né? Não somos nós que ativamos o arquétipo. O arquétipo é que se manifesta a todo momento. O ego é que muitas vezes não está preparado para perceber. Entendeu? Entendi. Aqui nós estamos fazendo uma expressão de um arquétipo fácil, né? Que é o arquétipo da persona, né? Repararam que ele aqui é uma autoridade? Ele aqui é autoridade, ele está com a persona, né? Sou não. Uma persona, né, do entrevistador. E eu estou aqui do entrevistado. Quando chega lá na enfermaria, a coisa troca. Ele é residente, eu sou preceptor. Você está entendendo? Então, se todos nós temos uma persona, uma máscara social que me representa e pela qual eu me apresento, entendeu? É de esperar que nós tenhamos personas congruentes, né? Que façam sentido, né? Agora, nos políticos, o que é que acontece? É aquele cara que é amigo, agora dali a pouco está traindo e vai para traindo, né? O correligionário e vira adversário, né? Na política atual, né? Vários do ex-presidente, né? Entraram no governo agora, né? Que dizem que é de esquerda, eu não estou entendendo como é, porque os bancos estão adorando, nunca vi um banco gostar de esquerda, né? Tá estranho. Entendeu? Os indicadores financeiros estão melhorando e pessoas que eram da direita entraram agora para a esquerda, entendeu? Então, a gente que está do lado de fora
eu vou dizer, né, a gente, né, você não tem nada a ver com isso. Entendeu? Eu acho estranho isso, né? Agora imagine uma piadinha que eu cito em aula, né, sobre Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas recebeu, ele na ditadura, né, ele foi o pioneiro da ditadura bem sucedida aqui no Brasil, né, que durou um tempão, não me lembro mais quantos anos, dentro do Estado Velho e Estado Novo, um bocado de tempo de ditadura, de gente morta, e enfim, né. A ditadura pior de tudo que mais gente morreu foi a ditadura militar, né, mas a de Getúlio não foi gatinha não, foi bem barra pesada, né. E aí, conta a piada, isso é piada, viu gente, diz que ele... Getúlio estava sentado na sala, junto com a esposa dele, né? Acho que era Ivete Vargas o nome dela. Eu não lembro o nome dela. Acho que era Ivete Vargas. Aí, junto com a esposa, e chegou um correligionário dele, tratando sobre um tema na sala, né? Junto com a esposa dele. E isso era comum, na verdade, na época era comum ela dar pitaco, né? Uhum. Aí o correligionário falou tal coisa sobre um determinado tema. Ele, não, você está certo, tem que fazer isso mesmo, O cara se despediu, foi embora. Pouco tempo depois chegou um outro, também correligionário, mesmo partido, mesmo tudo, falando sobre o mesmo tema, numa versão literalmente oposta ao que o seu antecessor tinha deixado. Uhum. E Getúlio disse assim, rapaz, é isso mesmo, tem que ser feito assim mesmo, você está certo, foi embora. Aí a esposa do Getúlio disse assim, Getúlio, fulano chegou aqui e falou tal coisa, o outro falou tudo o oposto. Não é incoerência sua, não. Ele, mulher, sabe que você também está certo? Agradou os três. Com a mesma cara. Qual é a persona de um indivíduo desse? Entendi. Isso é interessante. Inclusive, em oposição ao arquétipo da persona, nós temos a sombra, né? É um arquétipo a persona? A persona é um arquétipo, né? E a sombra também é, tá? Então, a sombra é que faz a gente mergulhar no nosso inconsciente. O que é a sombra? Enquanto a persona é a minha parte, que eu quero que todo mundo veja e saiba, né? A outra parte é aquela parte obscura, aquela parte que eu não quero que ninguém saiba. E tem um exemplo bem interessante, né, de um pedreiro que foi pedreiro de meu pai durante alguns anos, chamado Seu Francisco, né? Que ele era um evangélico até a última tampa, trabalhava todo vestido com o colarinho até cá em cima e tal. E ele não conseguia falar mais de 2 frases sem botar o nome de Deus ou de Jesus no meio, essa vida toda, tá? Era casado, tinha 3 filhos, né? Um cara que dizia que todo mundo que não segue a palavra de Deus vai acabar no inferno e por aí vai. E eu perguntei eles, vem cá, eu tinha 14 anos na época. E esse pessoal todo do Oriente que não conhece esse Deus daí, né? Como é que é? Sinto muito por eles, eles vão padecer no inferno. Esse cara, durante o dia, era como se fosse aquela coisa daquele texto, daquele livro, O Médico e o Monstro, né? Então, durante o dia, ele era como se fosse o Edmo, o médico, aquele cara bacana e tal, parará. E à noite, o cara saía pegador de mulher pra caramba, desculpa a palavra, mas só para entender, né? E o cara tocava um terror e arranjava um bocado de gente, né? Isso era aquele comentário, né? Aí um belo de um dia, eu já com uns 15 anos, já sabendo isso tudo, adolescente aquele chato, né? Que fica futucando. Aí eu disse assim, vem cá, seu Francisco, eu tô sabendo que o senhor de noite sai de casa e toca terror e arranja mulher pra caramba, e aí? Como é que é isso? Ele, eu rezo todas as noites para Deus me tirar desse vício, que é o único vício que eu tenho, que é vício de mulher. Ou seja, não depende dele, depende de Deus, né? Então, se ele está fazendo isso, é porque Deus está querendo. Entendeu? Então, ele é aquele mesmo exemplo do médico e o monstro. Então, o médico é aquele cara bacana, centrado, papapá, ordeiro, tudo direitinho, um médico maravilhoso. E à noite ele era um monstro, né? Que fazia mal, fazia toda a parte, tudo que era negativo dentro de um ser humano, ele fazia. Era o que estava no inconsciente. E que estava no inconsciente, entendeu? E a sombra, a persona, nós todos aqui, a gente não está planejando se apresentar daquela forma, a gente se apresenta. Sim. Mas a sombra, eu não quero que apresente, eu quero que ela fique no submundo, que ninguém saiba, entendeu? Então é aquele cara maravilhoso, ordeiro, frequentador de igreja, frequenta prostíbulos. É o santo do pau oco. O santo do pau oco, exatamente, entendeu? Então, todos nós temos essa sombra, nós temos algo recluso na gente, que a gente sabe, que não quer que ninguém saiba, e às vezes determinados conteúdos que a gente nem tem consciência que tem,
mas pratica. Entendeu? Então, a sombra entra em contraste muito sempre, em contraste não, em combate, né? Com os preceitos da alma, ou seja, os preceitos do self. E muitas vezes leva a um grande arrependimento e leva a uma vida ruim, uma vida que não anda, né? Então, se eu ando, tenho milhares de segredos, que eu estou falando das coisas bem polarizadas, né? E que sofro por conta disso, não tem como ser feliz, né? Então, as pessoas, quando vão para as igrejas, seja que igreja for, que linha for, e principalmente naquelas em que tem a confissão, como na igreja católica, por exemplo, entendeu? Então, que ele vai lá falar sobre os seus pecados, ele entra num grau de sofrimento muito grande, quando ele revela e percebe esses pecados em si, em que facilita essa entrada, esse rebaixamento do ego que eu falei antes, para um encontro com o self, né? Com a ética, né? E ele é importante por conta disso, porque ele favorece o crescimento da pessoa quando ele há um enfrentamento. Só que a sombra também tem o seu lado bom, entendeu? Então muitas poesias, muitas músicas, né? Elas vieram da sombra, entendeu? Um pagode bacana, gostoso, papapá, muitas vezes veio de lá, entendeu? Então muitas vezes as pessoas, por exemplo, um homem, eu gosto de cozinhar. Na minha casa, quando meu pai era vivo, eu morava com ele e minha mãe. Meu filho, esse negócio de mexer com panela é coisa de mulher, entendeu? Só que para minha mãe não era e para mim nunca foi, entendeu? Então, quando meu pai estava em casa, eu não cozinhava, não mexia em panela, nada disso, como ele dizia, entendeu? Só que tem pessoas, né, que não conseguem viver isso. Aí ele pega esse cozinhar e bota na sombra. É coisa de mulher, não é coisa de homem, e começa a se questionar e sofrer por conta disso, que vem a necessidade disso. Entendi. Entendeu? De fazer aquilo, né? Aquilo em que ele colocou na sombra, porque um homem bem-sucedido, um homem de família decente não pode fazer aquilo. Isso aí vocês podem extrapolar para tudo na vida de vocês, né? Sim, coisas que não são talvez politicamente corretas que você faça, que lhe dá vergonha, entendeu? É um momento de enfrentamento. E crescimento, né? Reconhecimento e tudo mais, né? Reconhecer, saber de onde vem e encarar, né? E ressignificar, ressignificar. Né? Muito bom. Então. Quando é que a pessoa percebe que o ego foi embora? Tem como perceber? O ego nunca vai embora. Quando é que ele silencia, digamos assim? Ele também não silencia, entendeu? Ele errei nas duas, então eu explique melhor. Então pronto. É necessário o ego existir, porque se ele não existir, a gente psicotiza. Entendeu? Eu recebi seu convite, vim para cá, estou aqui, teve todo um estabelecimento cronológico que meu ego participou disso tudo. Conversamos algumas coisas para tornar esse evento melhor e tudo mais. Enfim, então, só que quando o ego ele é tomado para uma causa pessoal, entendeu? Ou seja, me dá bem, ele sofre. Porque essa não é a finalidade da nossa alma. Nós não viemos ao mundo para nos darmos bem. Como é que se traduz essa alma nesse contexto de psicoterapia? Então, tem como? A alma é a totalidade psíquica. Certo. Entendeu? Então, se o ego, você vai entender agora, esse contato, eu já disse antes, né, o contato íntimo, né, que ele é íntimo e fugaz ao mesmo tempo, né, do ego com o self, tá, tem uma sensação de contato divino, o que Jung chamava de efeito luminoso, aquela coisa assim fantástica, que ele está embevecido de algo bom, entendeu? Muito bem, mas existem outros contatos que não tão próximos e tão íntimos assim, que norteiam nossa vida toda e que está acontecendo subliminarmente dentro da gente. Certo? Interessante isso. Então, a todo momento está lá. Só que o ego, ele inicialmente na vida, ele é causal. E a nossa alma é finalista. A gente tem que ter uma finalidade. Finalista de finalidade. Um propósito. Né? Propósito é um bom
Uma boa maneira de pensar, né? Gostei do propósito, então vou botar o propósito aqui. Então, um indivíduo que faz algo e se dá bem, ganha dinheiro e tudo mais, tal, e ele está atendendo um propósito, ótimo, maravilha, tá? Um traficante, o propósito dele é ganhar dinheiro com adoecimento do outro, com o esfacelamento das famílias, com mortes de policiais, o tráfico de armas, ou seja, vai um contento. Aí esse cara tem um monte de dinheiro, né? O Escobar lá lá do Chile, né? Ele, para se proteger do frio, quando ele estava preso, ele estava queimando dinheiro para aquecer o corpo, entendeu? O dinheiro já não teve tanto valor. Qual é o propósito de um indivíduo desse? Entendeu? Entendi. Então dá para perceber. Então, vamos botar aqui, nós médicos aqui, né? Então, o propósito do médico. Se o propósito do médico for ganhar dinheiro, ele pode fazer bons procedimentos, né? Mas ele não vai ter compaixão. Ele vai olhar para o paciente, esse paciente está na minha frente aí, é uma promissória, uma nota, é uma ficha, ele não é um indivíduo, entendeu? Esse preço ele vai pagar lá no futuro, se ele tiver tempo, tá? Se ele tiver tempo. Agora, ele pode ser esse mesmo cara que está fazendo em prol do outro e está sendo bem remunerado. Eu acho isso um Éden, entendeu? Você esse fazer, é se encontrar na vida, né? Se encontrar e ter uma vida com finalidade, entendeu? Entendi. Então, quantos vão aos médicos hoje em dia e o médico não olha nem para a cara do indivíduo? Né? Muito comum. Inúmeros. Aí quando você vê aquele cara mais humano, que ele não vê a grana, de onde é que está saindo, ele vê um indivíduo, vê uma pessoa ali, e por isso ele é bem remunerado, se ele chegar a ser bem remunerado por isso, eu acho uma maravilha, porque está mostrando que ele não está lá só através do que ele vai ganhar. Entendeu? Entendi. Então, é isso. O self, ao longo da trajetória humana, né, principalmente a partir da segunda metade da vida, é que a pessoa, o ego, vai se permitindo na comunicação desse ego self. Aí ele passa a mudar, a ver uma vida de outra maneira. Passa a ser mais fraterno, passa a ser mais preocupado com as coisas sociais, passa a ter uma conduta diferente perante a todo mundo que o cerca. Para quê? Para ele ser um bom moço, ficar bem na fita? Não. Inclusive, muitas vezes ele está metendo o pé na jaca em determinadas coisas, né, do politicamente correto e que pode talvez até levar algum grau de prejuízo e ele não está nem aí. Já que o objetivo de vida dele não é ser bonzinho. Não tem, tá mais relacionado a isso aqui, né? Dentro daquilo que ele imaginou que seria uma boa vida, dentro do amor próximo e tudo mais. Isso, gente, é inconsciente isso. O cara não muda assim, não, eu agora vou cuidar do próximo. Tem gente que cuida muito, que vai levar sopa de madrugada para os moradores de situação de rua e tal, que não estão nem aí. Ele quer que, olha, fulano é gente boa e tal, ser elogiado pelos amigos e por aí vai. E muitos não estão lá assumir essa persona, né? Assumir essa persona do bonzinho. E tem gente lá pelo propósito de vida mesmo. Sim. Do outro. Isso é muito real, meu. Isso do outro, e justifica ele quer muita cuidar coisa. do outro, ele quer ajudar a cuidar do outro. E muitos daqueles que não têm condição ou não têm vocação para ir de madrugada distribuir comida pelos moradores de situação de rua, tem muitos beneméritos. Muitos porque vai abater no imposto de renda. Tá ótimo. E outros tantos porque ele abraça uma causa. Aí ele, num ato de heroísmo, tira o dele, que pode fazer falta, muitas vezes, né? Em prol de ajudar alguém que precisa mais do que ele. Não faltam exemplos por aí, vocês estão me ouvindo e devem conhecer alguém. Sim. Eu já vejo duas na minha cabeça aqui, que vivem assim. Será que eu vou achar uma polêmica para a gente bombar na internet agora? Não sei, vamos lá. O senhor vai dizer o nome? Não. Então não vai ser dessa vez, não. Interessante isso. Então, por essa ideia que o senhor está trazendo, é como se quando a gente fosse amadurecendo, fosse ficando mais velho, é como se o ego fosse
dizer, não, eu tô cansado de tentar mandar em tudo o tempo todo. Isso tá pesando. É muita energia gasta, né, digamos assim. Desnecessariamente. Porque sem em prol de uma felicidade, a felicidade ainda não chegou. Entendeu? Entendi. Talvez é como se a gente fosse se aproximando desse oceano, né? O objetivo... Em propósito. O objetivo comercial, pecuniário, tarará, não obrigatoriamente está ligado a uma realização pessoal. Entendeu? Entendi. Então é isso. De repente o cara cria uma mega empresa, como eu disse, usurpando, né, a vida de outra pessoa, né? Paga, de preferência não pagar. De preferência não pagar. Pega aquele povo todo ali, eles são cadastros. Então, no cadastro, é o crachá, cadastro tal. É um número. É um número, não é ninguém. Sim. Entendeu? É uma peça para o cara ficar lá. Tem outros caras que têm grandes empresas, tal, que fazem um trabalho muito importante, né? Contratam coaches, contratam uma série de pessoas, né? Para transformar o trabalho melhor, tirar os tiranos de lá. Entendeu? Entendi. Vocês já repararam que o McDonald's tirou aqueles obsessores? Bora, fulano, rápido e tal, não sei o que. Não. Logo, tiraram, foi? Tiraram, eu não sabia, não. Eu tô na dieta, né? Eu fui forçadamente posto em uma dieta por meu amor ali. Não tem mais esse daí. Não sabia. Não tem mais Exatamente, esse cara. Vocês estão limpando o ambiente, né? Exatamente. Aquele obsessor, né? Aquele cara que estava em cima. A minha função lá é estressar meus colegas. Dando pressa além da conta. Entendi. Né? Parece que a vida entende isso também. É como se tivesse realmente tudo conectado. Porque essas empresas que fazem isso, elas geralmente nunca vão muito longe. Pois é. Elas geralmente são penalizadas aqui, né? Não, e muitas vezes elas vão muito longe, né? Eles vêm muito longe. Agora, quando você vai ver o papel carbono, né? Ou seja, a vida real, né? A vida... Não a bonitinha, né, na original, mas o oposto, às vezes a vida é péssima. Também não falo só de uma forma institucionalizada, mas individual também, para todo mundo que fez com que ela chegasse até ali, né? Sim. Parece que isso carrega um peso, né? Que as pessoas vão se destruir no caminho. É muito comum em terapia a gente encontrar pacientes que têm uma vida muito boa financeiramente, eles lutaram muito para fazer alguma coisa, mas a coisa não era meio lícita. E as pessoas estão emocionalmente extremamente destruídas. Exatamente. Parece que elas se perderam completamente do caminho. E isso tem um custo que não é fácil pagar não, viu? Extremamente difícil. Tom Medina, eu fico muito feliz. Adorei. De ter dividido esse papo com o senhor. Gostado. Eu também espero muito que tenha gostado. Eu vou chamar o senhor novamente pra gente falar alguma vez só sobre terapia de regressão. Bora. Tá certo? Pra gente combinar isso. E, sério mesmo, gratidão. Prazer enorme estar aqui. Viu? Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço muito o senhor ter vindo, viu? Como eu falei, foi um presente que o senhor me deu isso aqui. E pra você que assistiu a gente até aqui, meu muito obrigado, tá certo? A missão do Hipnocare é levar essas informações relevantes para que vocês entendam que mente e corpo são uma coisa só e que tudo tá influenciando na sua saúde. A forma que você pensa, a forma que você interage com o mundo vai impactar na qualidade de vida que você vai ter agora e no futuro, tá certo? Hipnose aqui é levada a sério, né, doutor? Com certeza. E a gente, através dela, vai conseguir mudar muita coisa. Um abração pra vocês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.